privada, infraestrutura, etc. Né? Então eu tenho, dentro desse raciocínio, a atuação do serviço do setor público com o objetivo de evitar distorções alocativas e distributivas, como eu falei agora há pouco. Então eu vou ter sobre a formação dos preços, via impostos, etc. Fornecimento de serviço público é fundamental, né? Fornecimento de bens públicos não vendidos no mercado, exemplo, educação, segurança, justiça, etc. Então, no modelo neoliberal, por exemplo, Estados Unidos, você tem um sistema público, mas a maioria, 99% é privado, educação privada, saúde privada, mas sistema prisional de segurança privado, né? Aqui nós temos educação privada, temos saúde privada, mas a segurança ainda é gerida pelo setor público, junto com justiça, né? Então aí vai ter a compra de bens e serviços do setor privado. Então aí vocês vão ter economia centralizada. Economia centralizada, aquela economia que o Estado centraliza tudo. Então o Estado é o gestor de tudo, ele regula tudo. Então eu vou ter a agência ou órgão central de planejamento, decide a forma como resolver os problemas econômicos fundamentais. Então eu tenho meios de produção, Estado, meio de produção, matéria-prima, imóveis, capital. Há meios de sobrevivência, indivíduos, carros, roupas, televisores, etc. Então tem um meio de produção, Estado, matéria-prima, imóveis, capital. Há meio de sobrevivência, indivíduos, carro, roupa e televisores. Então vocês vão ter processo produtivo. Então qual o processo produtivo? Dentro dessa economia centralizada, desse processo produtivo. Então eu vou ter os preços representam apenas recursos contábeis que permitem o controle da eficiência das empresas. Processo produtivo. Os preços representam apenas recursos contábeis que permitem o controle, né, da eficiência das empresas. Professor Cláudio, não há desembolso, pessoal. Não há desembolso onerário. Então, já na distribuição do produto, os preços dos bens de consumo são determinados pelo governo. Então, o governo vai determinar o preço. Então, me recordo, 2008, mais ou menos, né? Tivemos aquele problema todo lá com Evo Morales na Bolívia, né? Nacionalização do gás, né? Então, a pressão do Brasil pelos investimentos, quase 30% de investimento dentro da Bolívia, né? Então, ele nacionalizou, algumas empresas foram confiscadas, né? O próprio Hugo Chávez fazia muito isso na Venezuela, né? Então, para determinar aquela política socialista, né? Então, você vai ter aí o seguinte, uma coisa que repartição do lucro, né? Dentro da economia centralizada, governo, investimento da empresa e o restante dividido entre os administradores e os trabalhadores, né? Então é uma coisa muito interessante, né? Será que é verdade? Isso é utopia, né? Então vamos ter uma síntese, né, econômica, né? Síntese econômicas, né? Então, na realidade, sistemas econômicos, uma síntese. Então eu tenho mercado, então eu tenho propriedade privada, né? Mercado, propriedade, sociedade, propriedade privada, mercado, propriedade privada, versus centralizada, propriedade pública, né? Então, mercado, propriedade privada, centralizada, propriedade pública, né? Problemas econômicos fundamentais resolvidos. Mercado, propriedade privada, o problema é resolvido pelo mercado. Centralizado, propriedade pública, pelo órgão central, que é o governo, né? Maior eficiência alocativa do mercado, né? E maior eficiência distributiva do governo, dentro da economia centralizada. Ok? Então, aí a gente procura entender um pouco como é que funciona esse sistema de
de governo, né? E agora a gente entra no outro tópico interessante, que é a curva de possibilidade de produção. Então você vai dizer, professor Cláudio, que é essa curva de possibilidade de produção, a meus prezados, minhas prezadas, esta curva de possibilidade de produção, ela é um gráfico, né? É o gráfico que mostra as várias combinações de produto, né? As várias combinações de produto, ou seja, aquele que vai produzir. Então, que a economia pode produzir? Potencialmente, dados o que? Os fatores de produção e a tecnologia disponível. Então, eu vou ter um gráfico que mostra as várias combinações de produto que a economia pode produzir potencialmente, dados o que? Os fatores de produção e a tecnologia disponível. Então, de um lado, nós vamos ter a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados recursos produtivos limitados. Mostra as alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados. Então, vocês vão ter, ele é o gráfico que mostra as várias combinações de produto que a economia pode produzir potencialmente, dados os fatores de produção e a tecnologia disponível. E é a fronteira máxima que a economia pode produzir, dados os recursos produtivos limitados. Mostra as alternativas de produção da sociedade, supondo os recursos plenamente empregados, né? Então, nós vamos ter a curva de possibilidade de produção, ela mostra um trade-offs, né? A qual trade-off, professor Cláudio? Que é a sociedade, da sociedade, ou seja, a obtenção de alguma coisa está sujeita a abrir mão de outra coisa. Nada é de graça. Então, razão da concavidade, que a curva ela é côncava, ou seja, lei de custos e oportunidades crescentes, devido à inflexibilidade do custo de produção. Ou seja, se aumenta um, reduz o outro. Custo crescente, decrescente. Se aumenta um, reduz o outro. Então eu sempre coloco, né? Essa lei dos custos de oportunidades crescentes que a curva de possibilidade de produção nos mostra, dadas como inalteradas. Ou seja, as capacidades tecnológicas e de produção de uma economia. Então, e estando o que? A operar níveis de pleno emprego. Então, vocês vão ter a obtenção de quantidades adicionais, né, de determinada classe de produto, implica necessariamente a redução de quantidade de outra classe. Exemplo, se eu quiser produzir mais, eu tenho dois bens, A e B. Se eu quiser produzir mais B, eu tenho que reduzir A. Eu não posso produzir mais A e mais B. Eu tenho que abrir mão de um para produzir o outro, porque os recursos são escassos. Entenderam? Então você vai implicar na redução de quantidade. Eu quero aumentar. Então você vai ter que escolher se produz mais bem A ou bem B. Então, em respostas constantes, né, reduções impostas, a classe que estará sendo sacrificada, o A ou B, como eu coloquei agora, serão obtidas quantidades adicionais cada vez menos expressivas, né, da classe cuja produção estará sendo aumentada. Então, devido à relativa e progressiva inflexibilidade dos recursos de produção disponíveis em uso. Então, você vai ter aí a lei de custo crescente. Tiver que aumentar um, vou ter que diminuir o outro. Então, uma coisa muito interessante, né? Então, eu vou ter, na realidade, uma curva côncava, né? Então, eu posso aí colocar 4 pontos A, B, C, D dentro dessa curva de possibilidade de produção. Então eu posso colocar aqui no ponto A da curva, né, a capacidade ela é ociosa, ineficiente. O que é que eu vou fazer com esta área ociosa e ineficiente?
Então eu digo, nesse ponto o custo de oportunidade é zero. Ela não está ociosa? Se ela está ociosa, o custo de oportunidade é zero, pois não é necessário sacrifício de recursos produtivos para aumentar a produção de um bem ou mesmo de dois bens. Porque se está ociosa, eu não produzo nada. Então não vou sacrificar nem A e nem vou sacrificar B, nem C, nem D. Não vou sacrificar ninguém que está ociosa. Já quando eu me refiro ao ponto B e C, não há como produzir mais. Então, ponto B ou C, não há como produzir mais sem reduzir a produção do outro. Então, para eu produzir mais B, eu tenho que reduzir C. Então, para eu produzir mais C, eu tenho que reduzir B. Por quê? Combinações de produto. Nível do produto, eficiente, pleno emprego. Então, já no nível D, você vai dizer, impossível de produção. Por quê? Posição inalcançável no período imediato. No curto prazo, ela pode ser inalcançável, né? Depende de fator de produção, de inovação tecnológica, né? A longo prazo, né? Porque eu quero que vocês entendam o seguinte: os pontos da curva de possibilidade de produção representam as possíveis combinações dos fatores de produção na obtenção do bem X e Y. Então, o que é que pode acontecer? Deslocamentos positivos, né? Decorre da expansão da melhoria dos fatores de produção disponíveis, crescimento econômico, inovações tecnológicas, com a mesma quantidade de insumo, obtém-se maior quantidade de produtos. Então você vai ter, decorre da expansão da melhoria de fator de produção, né? Disponível, crescimento econômico, inovações tecnológicas, com a mesma quantidade de insumo, obtém-se maior quantidade de produto. Isso aí é o deslocamento positivo. Aí o deslocamento negativo, professor Cláudio, deslocamento negativo, ou deslocamentos negativos. Então decorre da redução, sucateamento, ou progressiva desqualificação dos fatores de produção, claro, né? Se você na realidade está com algo obsoleto, tende a produzir menos, né? Claro, porque é o grau de satisfação que faz ao optar pela produção de um bem em termos de produção alternativa sacrificada. Então eu vou ter que sacrificar alguém, né? Para na realidade aumentar a produção de outro bem, né? Então eu vou ter aí uma coisa muito interessante, né? Então essa análise, né, da curva de possibilidade de produção. Então eu tenho aí, na realidade, para finalizar, aí nós vamos falar um pouco, né, da análise positiva, né, versus a análise normativa. Professor Cláudio, o que significa declarações positivas? Então, os economistas tentam descrever o mundo como ele é. Declarações positivas, os economistas tentam descrever o mundo como ele é. Exemplo, uma redução na taxa de crescimento, na quantidade de moeda, reduzirá a taxa de inflação. Exemplo. O economista tenta descrever o mundo como ele é. Exemplo, uma redução na taxa de crescimento da quantidade de moeda reduziria a taxa de inflação. Cientistas econômicos. E declarações normativas, os economistas prescrevem como o mundo deveria ser. Observe, na positiva, declarações positivas, o economista vai descrever o mundo como ele é. Nas declarações normativas, o economista prescreve como o mundo deveria ser. Então, exemplo, o Banco Central deveria reduzir a quantidade de moeda emitida. Envolve valores, ética, religião, política, etc. Formulador de política. Então, uma coisa é o mundo como ele é, outra coisa, o mundo como deveria ser.
Então a gente vai ter aí uma divisão muito interessante no estudo divisão do estudo econômico, né? Então, como é feita essa divisão do estudo econômico? A microeconomia, que é um ramo da teoria econômica, né, que estuda o funcionamento do mercado de um determinado produto ou grupo de produtos, ou seja, o comportamento dos compradores, consumidores e vendedores, produtores de tais bens. Então eu tenho microeconomia, que é um ramo da teoria econômica, que estuda o funcionamento de um determinado produto ou grupo de produtos, ou seja, o comportamento dos compradores, consumidores e vendedores, produtores de tais bens. Então vai estudar o que? O comportamento de consumidores e produtores e o mercado no qual interage. Então se preocupam-se com a determinação dos preços e a quantidade de mercados específicos. Então nós vamos ter o exemplo, evolução dos preços internacionais do café brasileiro, o nível de vendas, né? Nível de vendas no varejo, no capital. Então a gente vai ter essa questão microeconômica, vamos ter a questão macroeconômica, né? Que é o ramo da teoria econômica, que estuda o funcionamento como um todo. Então, procurando identificar e medir as variáveis, né, agregadas, ou seja, que determinam o volume da produção, o crescimento econômico, o nível de emprego e o nível geral de preços, inflação, né? Então, você, do sistema econômico, bem como a inserção do mesmo na economia internacional. Então, aí você vai ter o macro, que é algo mais amplo, né, que vai estudar o que? O nível de emprego, né, e a inflação, né? Aí vem o desenvolvimento econômico, outro ponto também bastante interessante na macroeconomia, que estuda os modelos, né, estuda modelos de desenvolvimento que leva à elevação de quê? Padrão de vida, né? Bem-estar da coletividade, questões estruturais de longo prazo, crescimento de renda per capita, distribuição de renda, evolução tecnológica. Então, dentro da economia internacional, nós vamos estudar o que? As relações de troca entre países, né? Transações de bens e serviços, e transações monetárias. Trata-se de determinação da taxa de câmbio, né, do comércio exterior e das relações financeiras internacionais, né? Então vejamos, então nós ficamos por aqui nessa aula maravilhosa de hoje, né, onde nós debatemos, né, vários assuntos, né? Então acredito que vai ser bastante relevante para o conhecimento de vocês. Nós falamos um pouco do conceito de economia. Nós falamos de problemas econômicos fundamentais, nós falamos de sistemas econômicos, curva de possibilidade ou curva, fronteira de possibilidade de produção, né? Então falamos da análise positiva, normativa, né? E essa inter-relação da economia com as demais ciências, né? E a divisão do estudo econômico. Então aqui é o professor doutor Cláudio Nascimento, professor doutor Cláudio Nascimento, economia de mercado, né? Então, na realidade, deixa aí para vocês um fortíssimo abraço e gratidão por vocês existirem, gratidão por vocês estarem matriculados nessa disciplina, gratidão, é isso, por você estar matriculado nesse curso. Muito obrigado. Estamos aqui para um debate salutar, dividindo o conhecimento. Muito obrigado, muito obrigado. E até outra oportunidade. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, de Economia de Mercado. Um grande abraço fraterno. Fique com Deus.